Lucas 4, verso 17 ao 20. Lucas capítulo 4, do 17 ao 20. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos lá abrir as escrituras dos profetas no Santo Evangelho de Lucas, capítulo 4, do verso 17 ao 20. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, quem encontrou o texto sagrado, grite amém. Está muito fraco, o Senhor está aqui com fé. Quem encontrou a santa leitura, grite amém. Amém. Oh, que lindo, aleluia. Vamos lá, Lucas 4, do 17 ao 20. Grite assim comigo: as boas novas. Mais alto. As boas novas. A última vez. As boas novas. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Verso 21. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém? Podemos assentar. Em nome de Jesus, o supremo benfeitor. Em nome de Jesus, o verbo da vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus é maravilhoso. Aleluia! Jesus, ele tinha um bom costume, porque a igreja de Deus tem bons costumes. Capítulo 15, 33 de 1 Coríntios: as más conversações corrompem os bons costumes. A igreja do Senhor tem bons costumes. E Jesus tinha bons costumes. Os profetas também tinham bons costumes. Por exemplo, Daniel tinha um bom costume de orar 3 vezes por dia durante toda a sua vida. 6:10 de Daniel, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia, como de costume. Jesus Cristo, no texto em apreço, ele mostrou o cumprimento da escritura de Isaías, porque ele foi à sinagoga, como de costume. Lucas capítulo 4, 16, e chegando a Nazaré, onde tinha sido criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. A igreja de Deus tem bons costumes. Aleluia! Quem crê nisso, levante as mãos. Maus costumes a igreja não tem, hein? Paulo falou aos crentes em Corinto, 11:16 de 1 Coríntios, porque nós não temos tais costumes, e nem a igreja de Deus. Costumes maus, costumes mundanos, costumes pecaminosos, a igreja não tem. A igreja tem bons costumes, dentro desta palavra que é vida e que é poder, que adentra em nossa vida o ensinamento divino e nos guia em toda maneira de viver. Jesus Cristo mostrou que ele era um cumprimento do que estava escrito lá em Isaías 61. Cristo mostrou que ele era o cumprimento daquela profecia, porque toda a Bíblia Sagrada, ela gira em torno do Filho de Deus. A Bíblia Sagrada é um livro cristocêntrico. Grite assim comigo: a Bíblia é cristocêntrica. Com fervor. A última vez. Cristocêntrica. Jesus é o centro da Bíblia. 5:39 de João: examinai as escrituras e vós cuidais ter nelas ter a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. A Bíblia dá testemunho do Filho de Deus.
Jesus Cristo disse também: eu cumpri o que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. O que de mim, aleluia! Lucas capítulo 24, versículo 44, 45. Então os olhos dos discípulos foram abertos. Jesus estava provando que ele era aquele que cumpriria a profecia de Isaías 61. O Espírito de Javé está sobre mim. O Espírito de Javé, o Espírito de Jeová está sobre mim e me ungiu para pregar. Jesus falou: esta palavra se cumpriu hoje. Jesus é o cumprimento desta palavra. A palavra que não passa, governos passam, a palavra está de pé. Igrejas caem, começaram no espírito e acabaram na carne, mas a palavra está de pé. Impérios mundiais ruíram. Onde está o Egito? Onde está a Síria? Onde está a Babilônia de Ur dos Caldeus? Onde está o Império Medo-Persa? Onde está a Grécia? Onde está Roma? Caíram, mas a palavra continua de pé. Nada derruba a verdade de Deus. Aleluia. A palavra se cumpre. Mateus 24, 35. Os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras nunca passarão. Nós estamos perante um fundamento firme, o fundamento da palavra. Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quem é o Espírito do Senhor? É a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é a terceira pessoa divina. Mateus 28, 19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode ver que nome está no singular, porque existe um só Deus. Nome ali representa que a divindade é única. Só existe um Deus. Um só Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Não está escrito batizai nos nomes, mas batizai em nome singular. Só que esse nome que representa a divindade, representa o único Deus. Nele existem três pessoas eternas. O Pai, a obra, vários nomes que mostram o seu eterno poder. Espírito do Senhor é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo não é uma força. Esse Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele tem comportamentos pessoais, comportamentos que só pessoas têm. Porém, ele é uma pessoa espiritual, tal como o Pai e o Filho. O Espírito Santo, ele convence. João capítulo 16, versículo 8. O Espírito Santo, ele glorifica a Cristo. Capítulo 16, 14 de João. O Espírito Santo guia a igreja em toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. O Espírito Santo fala. 3:6 de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo convida para a vida eterna o pecador. Apocalipse 22, 17. O Espírito, olha aí, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aleluia! Tomar de graça da fonte da água da vida. Qual força guia? Qual força glorifica a Cristo? Qual força convida? Qual força diz às igrejas? Qual força convence do pecado? São comportamentos pessoais. Esse Espírito Santo é uma pessoa divina. Ele tem a mesma característica do Pai e a mesma característica do Filho. Ele tem o mesmo poder e a mesma glória. Dão glória a Deus, irmãos. Levante as mãos e deem glória, igreja do Senhor. Podem glorificar a Deus, aleluia. O Espírito Santo é chamado de Paráclito na Bíblia Sagrada. João capítulo 14, versículo 16, vos mandarei outro Consolador. A palavra Consolador, no grego, é Paráclito. E Paráclito
é uma palavra vasta. São vários significados que existem dentro do termo Paráclito. Paráclito significa consolador, confortador, advogado, ensinador, defensor. Tudo isso é Paráclito. O próprio Jesus, que é uma pessoa, Cristo uma pessoa, Pilatos falou, 19:5 de João, eis aqui o homem. O próprio Jesus, que é uma pessoa, ele também tem o termo Paráclito. 1 João capítulo 2, versículo 1, diz que ele é um Paráclito. Mas como Jesus é um Paráclito? Ele é um advogado. Oh, glória a Deus! O próprio Jesus também tem o termo Paráclito em si. Que Paráclito é advogado, é consolador, é confortador, é defensor, é instruidor, é ensinador. Se Jesus é uma pessoa e é um Paráclito, como o Espírito Santo é uma força. Aleluia! Ele é Deus no céu e na terra. Levante as mãos, levante suas mãos. Jesus foi ungido com esse Espírito. Como ele foi ungido com esse Espírito? Ou seja, ele foi selado, ele foi preparado, ele foi totalmente dominado, ele foi totalmente levantado para uma missão, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo separa pessoas para a obra. Você está aqui, o Espírito Santo quer separá-lo para a obra também. A Bíblia diz que a igreja de Antioquia separou Paulo e Barnabé. Atos capítulo 13, o Espírito de Jesus falou para os anciãos daquela igreja: separa Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho revelado. O Espírito Santo, como que ele unge? Ele separa. As almas precisam de você, o mundo precisa de você, as famílias precisam de você, os que estão no mar do pecado precisam de você. O ímpio não tem paz, pode ter dinheiro, mas não tem paz. O ímpio pode ter diploma, mas não tem paz. O ímpio pode falar bem, mas não tem paz. Paz só Jesus pode dar. Paz só a glória de Deus pode encher um lar. 48:22 de Isaías: os ímpios não têm paz, diz o meu Deus. Quem está falando que os ímpios não têm paz é o Deus Todo-Poderoso. A irmã Elaine contou aqui semana passada, um homem rico foi diagnosticado com Covid, e quando ele começou a passar mal, foi internado para ser entubado. Ele falou assim para a equipe médica: façam o que for para me salvar. Eu tenho muito dinheiro, vende tudo que eu tenho, vendem as casas que eu tenho, para pagar tudo para eu viver. Aí o médico olhou para ele e falou: daqui em diante é só Deus. O próprio médico: daqui em diante é só Deus. O Espírito do Senhor desceu sobre Jesus, como? Confirmando a obra, separando, capacitando, porque entenda que Cristo ele veio 100% homem e 100% Deus. 100% homem e 100% Deus. A parte humana de Jesus era dependente do Espírito Santo. E nós somos humanos, nós dependemos dele. Irmã, você depende do Espírito Santo. O Espírito Santo foi deixado para guiar a igreja. Você não vai vencer se não for com o Espírito Santo. Não terá vitória nesta terra se não for com o Espírito Santo. Não vencerá o pecado se não for com o Espírito Santo. O mundo tem os espíritos guias, nós temos o Espírito de Deus. Vamos ver quem é mais forte, vamos ver quem é mais poderoso, vamos ver quem tem toda a glória, vamos ver quem tem todo o poder. Aleluia! Espírito do Senhor. A Bíblia chama o Espírito Santo de Senhor. Grite assim: o Espírito é Senhor. Senhor é o termo grego do Novo Testamento, Kyrios. Kyrios significa Senhor. É o mesmo Adonai no hebraico. Kyrios prova a divindade. O Espírito Santo é chamado de Senhor. Assim como Jesus
é chamado de Senhor, o Espírito Santo de Deus. Oh, que glória! É chamado também de Senhor. Será que o Espírito Santo tem sido o Senhor da sua vida? Será que o Espírito Santo tem sido o Senhor da minha vida? Olha o que diz a Bíblia, 3,17 de 2 Coríntios. O Senhor é Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Em grego, Kyrios é Espírito, ou seja, Adonai em hebraico é Espírito. Espírito Santo é divino. O Espírito Santo é onisciente. O Espírito Santo é onipotente. O Espírito Santo é onipresente. Só com Ele nós teremos êxito nesta terra. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Jesus foi ungido, separado, dominado, controlado, cheio do Espírito Santo. Para quê? Para evangelizar. O que é evangelizar? A palavra evangelizar vem de evangelho. Evangelho, boas novas. Evangelho, boas notícias. Isso é evangelho. O mundo está debaixo de um tormento. Aquele que não serve o Senhor, ele está num tormento inquestionável. Existe uma guerra dentro do homem que não serve Jesus. Existe uma tormenta na mente daquele que não se converteu ao Senhor Jesus, ao Filho de Deus. Vocês podem ver que ora estão de uma maneira, ora estão de outra maneira. Eles não têm firmeza naquilo que faz. Assim, eles querem demonstrar que estão bem. Hoje em dia, com a proliferação das redes sociais, muitos postam lá, ai como eu estou feliz, ai como eu estou bem. É tudo mentira. É só fachada. Porque quando põe a cabeça no travesseiro, a verdade vem à tona. É assim que acontece com o drogado. Ele fica doido quando usa droga, sente prazer, euforia, mas quando passa o efeito, quando ele põe a cabeça no travesseiro, recai todo o sofrimento sobre ele. Por que eu fiz isso? Ele quer largar, mas o pecado é mais forte. O mesmo se dá com a bebida. Bebe, enche a cara, dá um de bonzão. Quem bebe, às vezes, uns têm coragem de falar o que nunca tinha. Tem coragem de falar o que não falariam quando estivessem são. E outros não, se retraem. Quando está bêbado é um homem zarrão. Mas quando o efeito vai embora, a ressaca vem e o peso na consciência vem. E nós somos separados para levar boas novas a esse povo. Nós fomos separados para levar boas novas. Evangelizar é levar boas novas. Evangelizar é levar boas notícias. As notícias do mundo são amargas. As notícias do mundo são aterradoras. Mas as notícias do Filho de Deus são novas. Sabe por que são novas? Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Sabe por que são novas? Apocalipse 21:5 diz: eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Só quem pode fazer tudo novo na vida do homem é o Senhor Jesus Cristo. Só quem pode restaurar o lar é o Senhor Jesus Cristo. Só quem pode restaurar o casamento é o Senhor Jesus Cristo. Só quem tira do homossexualismo, do cigarro, das drogas, do rock, da bebedeira, do baile, da balada, da prostituição, é só Jesus, é só o Senhor. As boas novas de perdão, as boas novas de salvação. Oricanta labassuricai. Exalta o Senhor, exalta o Senhor. Oh, glória a Deus, é só. Dá um glória a Deus, irmãos. E nós fomos separados por Deus para isso, para levar essas boas novas. E essas boas novas contêm sinais e maravilhas em si.
Certa vez, em 2010, eu estava em Joanesburgo, na África do Sul. Era a época da Páscoa. Era um domingo de ressurreição. E tinha cerca de quase 100 muçulmanos que estavam indo para o Zimbábue. As mulheres com burca, todas com a burca, com os mantos pretos, só os olhos de fora. E Deus falou assim para mim: na África do Sul, em Joanesburgo, aquele ano, ia ser a Copa do Mundo lá. Tanto assim que o aeroporto estava todo enfeitado de bandeiras. E Deus falou assim para mim: prega sobre a ressurreição para esses muçulmanos. Só que eles falavam inglês e também tinham um domínio dos dialetos do Zimbábue. Aí eu falei: Senhor, mas como que eu vou falar para eles? Eu não sei falar o inglês. O inglês eu sei algumas palavras assim, mas fluente, muito ruim. Aí Deus falou assim para mim: prega, eu vou fazê-los entender. Alassaracai. Prega em português, que eu vou fazê-los entender na língua deles. Oriandalabashurihai. Eu lembro que eu subi, tem aquelas cadeiras, aí tem uma parte de concreto, depois eu subi ali. Subi na parte de concreto, abri a Bíblia e comecei, li Mateus 28, que fala da ressurreição do Senhor, e comecei a pregar. E aqueles quase 100 muçulmanos se ajuntaram todos ao pé assim, do concreto. Só que Deus é tão maravilhoso que eles estavam entendendo tudo que eu estava pregando, porque os vários assim, mais de 50, começaram a discutir comigo. Começaram a discutir e apontavam para o Corão. Aí eu também falava. Aí eles discutiam e eu desse lado: mas Jesus levantou dos mortos. E eles discutiam e eu falava, porque eles estavam entendendo. Quando acabei, eles saíram com raiva e ficou uma mulher, uma muçulmana. Ela arrancou a burca e gritou assim: Glory Jesus Christ. Ela falou: glória a Jesus Cristo. Suricai, aleluia! A palavra de Deus é salvação! Ore, canta, leva, suricai, glorifica a Deus, irmãos! Oh, glória, glória a Deus, a palavra é poder! A palavra da cruz é poder, aleluia! Então você tem na sua mão a mensagem que pode tirar as pessoas da escuridão, as boas novas, porque eu citei. E vou citar outro texto, 57, 21, de Isaías. Deus fala de novo: porque os ímpios não têm paz. A paz só vem de nosso Senhor. E Cristo disse assim, Lucas capítulo 24, versículo 47. Jesus ordenou que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. São boas novas. Vou contar outra experiência. Cidade da Praia, Cabo Verde. Eu desci no aeroporto, os irmãos me pegaram. Aí fui para a casa pastoral, só que depois apareceu um táxi para me levar até o hotel. E o taxista estava com um rosário muçulmano, com a roupa muçulmana, e falando os nomes de Alá. E lá fala português, ele falava: Alá é santíssimo, ia falando os nomes de Alá. Alá é clemente, Alá é justiça, ia falando os nomes do falso Deus Alá. Aí eu estava sentado assim do lado dele com aquele texto, dirigindo, e o texto assim, ele é o volante e o texto aqui. Aí eu falei: mas ele não pode ficar com esse texto perto de mim, porque aqui as boas novas de salvação, eu vim do Brasil para pregar as boas novas aqui, ele não vai ficar com esse texto perto de mim. Aí eu falei assim para ele: eu quero falar da mensagem do evangelho para você. Ele: pode falar, pode falar. Aí eu comecei a falar das obras de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o único nome da salvação, que Jesus Cristo é o único que veio para libertar o homem da maldição eterna, que não tem outro. Falei assim: o senhor não espere morrer, porque o senhor vai se dar mal. Quando o senhor chegar na escuridão, o senhor vai ver que não vai ter mais jeito de sair de lá.
Então aceita a verdade hoje. Aí ele pegou e falou assim para mim, é melhor você parar de falar estas palavras, porque eu não estou nem conseguindo dirigir. Eu estou me arrepiando todo. Aí eu falei assim, não, mas eu quero continuar. Ele, não, eu sei, mas é que eu estou começando a passar mal. Oricanta labasuricai. Irmão, o mundo precisa da palavra. O mundo precisa de paz. Você fala textos da palavra, não é uma pregação longa. O homem se arrepiava a ponto de não conseguir dirigir. Porque a palavra é martelo que vai martelar. Não arde a minha palavra como fogo. Ela é martelo que esmiuça a penha. Jeremias 23, 29. Você tem as boas novas aí, na sua boca. Jesus ordenou que você pregue o arrependimento e a remissão dos pecados. O mundo está um caos, o mundo está em trevas, mas você tem a solução. A solução é Jesus. As instituições estão aparelhadas. Jesus não se deixa vender. Ele é benigno, Ele é justo, Ele é reto, cujas obras são perfeitas. Somente o Evangelho do Senhor, que eu vou passar para Helena. Somente as boas novas podem curar os quebrantados de coração. A depressão se tornou o mal do século. Nunca se viu tantas pessoas depressivas como agora. Mas as boas novas, as boas notícias, curam os quebrantados do coração. Aquela pessoa que está como zumbi, intoxicada de remédios. Aquelas pessoas que estão no manicômio, nos sanatórios, intoxicadas de remédios. Aquelas pessoas que não tomam banho, nem comem direito, nem vivem bem, porque andam depressivas, querendo morrer, querendo se matar. Jovens que andam assim, com ansiedade, são tão novos, sentem disparos no coração, sudorese, têm pensamentos negativos, uma tristeza profunda. Olha aqui a receita. O Evangelho cura os quebrantados do coração. Oricandalabachúria. A receita está prescrita aqui. Pode passar no psicólogo. O psicólogo não vai curar o coração. Pode passar no psiquiatra. Quando o grau for mais terrível, tudo bem. Eu reconheço o trabalho médico. Eu sei que Jesus deixou. Só que eles não podem curar lá dentro. Lá dentro veio de Deus. Lá dentro o Senhor soprou quando o homem era um boneco de barro. O Senhor fez o homem do pó da terra, soprou nas narinas dele, e o homem se tornou alma vivente. E recebeu o espírito de vida. Lá dentro, a nossa parte material, alma e espírito, vieram de Deus. E só o eterno pode curar. Só o eterno pode tirar todo o mal que está escondido lá dentro. Por que tanta depressão? Porque deixaram a palavra de lado. Por que tanta ansiedade? Porque expulsaram o Senhor Jesus das casas. Por que tanta gente endoidecida? Porque expulsaram o Evangelho de todos os lugares. Eles preferem Harry Potter. Eles preferem as novelas. Eles preferem Senhor dos Anéis, horóscopo, cartomante. Eles preferem as adivinhações. Eles preferem as entidades da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé. Só que essas entidades não podem curar. Só que essas entidades não podem libertar. Só que essas entidades aprisionam. Mas o Evangelho liberta. Mas o Evangelho transforma. Mas o Evangelho dá vida. Ericandalabassuriandalabassurikai. Oripalabassuricandarabashai. O Evangelho liberta os cativos. Estão presos no álcool, nas drogas, no homossexualismo. A modinha agora, ser gay, né? É a modinha. Ser lésbica é a modinha. É a modinha dos universitários ser ateu. Não creu em nada. Mas quando passa numa poça d'água, ai meu Deus. Oh, glória a Deus. E na hora de morrer, você nunca viu ninguém morrendo chamar outro nome. Você já ouviu alguém na ânsia da morte? Allan Kardec, vem me salvar. Ô Buda, vem me salvar aqui. Eu estou preso nas ferragens. Você nunca viu. Ó Zoroastro, vem me libertar aqui.
Eu estou para morrer. Você nunca viu. Ó Omulu, Iansão, Baluaê, Oxumaré, vem me libertar. Você nunca viu. Ó Maomé, vem me salvar. Ninguém chama por esses nomes. Quando a pessoa está no sufoco, na ânsia da morte, ela chama é por Jesus. Porque só Ele liberta do cativeiro, só Ele é liberdade, só Ele é restauração, só Ele muda o pensamento do homem e dá pensamentos de paz, pensamentos limpos, pensamentos amáveis, pensamentos justos, pensamentos retos, pensamentos de acordo com a sua vontade. E quem faz isso? Só as boas novas. Amém? Amém. Vou parar por aqui, senão não vou parar de pregar nunca. Mas guardem a palavra. As boas novas. Quem é que opera as boas novas que faz o homem crer? O Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque quem é que age pelas boas novas? É a pessoa divina, aleluia, do Espírito Santo. E você tem nas suas mãos as boas novas. Levanta assim as boas novas. Quem aí está com elas? Vem, Helena, pode vir. Levanta assim as boas novas. Cadê sua boa nova, Bruno? Levanta lá. Cadê sua boa notícia? Está faltando alguém com as boas notícias aí? Ah, Tiago, levanta as boas novas aí. Levanta as boas novas. Quem está com ela? Aleluia! Levante assim, levanta as boas novas. Levante, fique em pé. Levante também as boas novas. A Helena vai orar, vai fazer o que Deus tocar.